Os treinamentos são direcionados para desenvolver os atletas, conceitos táticos individuais que são importantes, né? Que vão ser importantes quando nós desenvolvermos o nosso tão falado, né, e quase clichê modelo de jogo. Então esses conceitos já vão sendo desenvolvidos nos treinamentos que nós vamos aplicando com bola. Então quando nós temos aí 15, 16 atletas, eu puxo atletas da base para poder completar o treino, um ou outro atleta para compor o treino, nós vamos desenvolvendo alguns conceitos táticos e desenvolvendo o atleta tecnicamente no aspecto individual para que ele possa já assimilar o que vai ser desenvolvido no contexto, na parte coletiva. A gente tem que ter claro na nossa cabeça que nós temos que pontuar o suficiente para classificar o time. Esse é um aspecto. Então, no médio prazo, dentro da competição que nós consideramos médio prazo, a pontuação necessária para classificar para a próxima fase, e no curto prazo, o próximo jogo. Não dá para fugir muito disso. Nós temos agora o Oeste para enfrentar, depois teremos uma semana para enfrentar o São Bernardo. Então, a gente está se preparando para enfrentar o Oeste, dentro do que nós temos no grupo agora, treinando para isso. Ainda temos uma fase de observação do Oeste após terminar a competição e saber que grupo Oeste vai colocar na competição, fazer uma observação rigorosa no aspecto técnico, individual do Oeste, no aspecto tático do Oeste, mas não podemos perder de vista que nós precisamos de uma pontuação para classificar para a próxima fase. Havia uma avaliação prévia do que aconteceu em toda a competição na temporada, né, desse ano e do campeonato passado. Essa avaliação prévia, ela meio que conduziu essas apresentações aí, de certa forma. Então, os atletas que estão com a gente hoje são os que nós contamos, efetivamente, né? Nós não temos muito tempo para avaliar atleta. Então, o que nós estamos fazendo em termos de observação, observar atletas de base, compor com um ou outro atleta. Não dá para tirar totalmente do radar os atletas que não se apresentaram, mas efetivamente o que nós contamos são os atletas que estão conosco agora. Nós temos que montar um time na feição do que a competição pede, do que o Paraná Clube precisa e do que a comissão técnica estabeleceu como um protocolo. E claro que eu tive uma participação importante nisso. Então todo atleta que vier para cá é observado minutagem, que tipo de competição está disputando, qual é a idade do atleta, qual é a experiência prévia do atleta, né? A conversa que nós temos com os ex-treinadores desses atletas, né? Nas equipes que eles estavam atuando, a gente contempla tudo isso para pensar em trazer um atleta para cá. E efetivamente, por último, a conversa com o próprio atleta, e daí tem a parte de negociação que o Pedro acaba fazendo com os empresários dos atletas. E a comissão técnica, fundamentalmente, o Douglas, o Dino e o Digo, nós participamos nessa avaliação, olhando inclusive o scout do atleta, qual é o aproveitamento que ele está tendo na competição que ele está disputando. Estamos procurando ser bem rigorosos nisso para trazer os atletas mais competitivos e que deem a resposta. Mais competitivo necessariamente não é o atleta que mais corre ou que mais desarma, mas competitivo no sentido do que ele tem de melhor, o que ele consegue contribuir com o time, que ele está jogando para trazer essa contribuição para o nosso time. O Cuca ele tem gestão de grupo, necessariamente não é uma gestão de grupo tranquila, mas ele gere bem o grupo, ele monta times muito fortes, ele trabalha bem a questão das jogadas ensaiadas, jogadas trabalhadas, principalmente nas bolas, nos escanteios, nas faltas, nas cobranças laterais, e o time do Cuca normalmente joga futebol. Então, por isso ele é o melhor hoje, o treinador do Brasil, a exceção do Tite, que é o melhor treinador do Brasil, que está na seleção brasileira, né? Mas dá para se entender que por conta disso que ele consegue os resultados que ele consegue. Então, se eu conseguir absorver um pouco dessas ferramentas que ele utiliza para fazer bons times e as conquistas que ele tem, vai ser ótimo. E uma troca de ideia, claro, porque ele tem uma experiência gigantesca, né? O Cuca ele passou por quase todas as fases para se tornar o treinador que ele se tornou, né? Ele não está aí de graça, né? Ele trabalhou em times pequenos, times médios, né? De pequeno poder aquisitivo, de médio poder aquisitivo, e em equipes grandes. Trabalhou com atletas do mais alto nível de um tempo para cá, nos últimos anos aí. Então, se eu conseguir absorver essa experiência dele no momento que ele teve dificuldade em equipes de menor poder aquisitivo, como que ele resolveu as questões,
e a gente conversa um pouco sobre isso, eu acho que é o nosso momento agora. Paraná passa por uma crise, né, financeira, né, dura, e nós temos que ser criativos para montar os times. E daí conta com o Cuca, mas a gente também conta com a experiência do nosso pessoal que está aqui, né? O Pedro, por exemplo, que é nosso diretor executivo, tem essa experiência. A ideia de trazer o Pedro foi exatamente isso. Ele ajudar porque ele lida com isso, tem esse traquejo, né, de montar esse tipo de time competitivo. Mas não podemos perder no nosso radar a vinda de algum atleta que esteja num nível acima para que possa trazer um brilho maior para o time, em que os jogadores que cercam ele possam nos ajudar. É possível? É possível. Vai ser feito? Eu não sei. Talvez a gente não consiga. Mas nós temos um pouco disso, um pouco dessa ideia. Não sei se vocês lembram quando o Cuca veio para o Paraná, ele trouxe o Flávio, ele trouxe o Reinaldo, foi super criticado na vinda do Reinaldo, e depois aconteceu aquele time que o Paraná fez aquele campeonato brasileiro muito bom no início, e daí o Cuca acabou indo para o Goiás, clube que eu também fui junto com ele. Então a gente tem um olhar assim, tudo isso é uma receita pronta? Não é uma receita que vai dar certo agora. O futebol mudou muito, o atleta mudou, naquela época nem o WhatsApp existia ainda. Sobre o Cuca, o apoio que ele deu, ele já foi dado, né? Que é tentar colocar um profissional aqui que ele julga que pode ajudar o Paraná a subir de divisão. Acho que isso foi o principal. O que nós fazemos e o que ele me ajuda é por conta da amizade, do carinho, do tempo que nós trabalhamos juntos. Acho que esse é o principal ajuda do Cuca. Senão, daqui a pouco a gente está atribuindo ao Cuca a qualquer insucesso que venha ocorrendo. E não é nada disso. Ele simplesmente está me ajudando, né? E ele vê o Paraná como um clube importante do Paraná, que ele quer que suba a divisão, que não deveria estar na situação que está hoje. Sobre a montagem do time, independente da série, um jogador experiente que queira jogar no Paraná nesse momento, sempre vai ser bem-vindo, independente da série. Eu não diria que um jogador, porque tem muita experiência na Série D, possa vir a ser mais importante do que um jogador que disputou Série C, Série B, ou tenha até disputado talvez nunca uma Série D, mas uma Série A2 do Campeonato Paulista, uma Série A do Campeonato Paulista, ou do Campeonato Carioca, ou do Campeonato Mineiro. O importante é que ele tenha as qualidades importantes para desenvolver o futebol no Paraná e queira jogar no Paraná. Esse é fundamental. O Paraná tem um parceiro, que é a LA, e tem os dirigentes e paranistas que foram dirigentes do Paraná, estão se mobilizando para tentar, nesse aspecto, conseguir buscar recursos. E contando com a criatividade e os contatos que nós temos, né? Tanto da comissão técnica quanto da parte executiva. Né? Eu sinto o Pedro porque é o Pedro que está à frente, que é o nosso head nesse sentido. Eu acho que é isso, criatividade, solidariedade, vontade das pessoas que gostam do Paraná, contar com a parceria, né? Tudo isso juntando, eu acho que nós conseguimos montar uma boa equipe competitiva. É muito importante ser um time competitivo, mas a gente sempre conta com a ajuda do torcedor paranista. É muito importante agora, mais do que em qualquer momento, o torcedor paranista está... meu celular que caiu, pessoal. O torcedor paranista está nos apoiando, acima de tudo nos apoiando, para a gente fazer as coisas acontecerem. É a competição mais difícil de todas as competições da CBF, a Série D. Você passa uma fase de 14 jogos, classifica, né? E depois você tem 3 fases para poder subir o time efetivamente em 6 jogos, né? 3 fases eliminatórias que são 6 jogos. Então é a competição, eu julgo que, não é porque eu estou aqui participando dela, mas é a competição mais difícil das competições da CBF. Mas o Paraná vai juntar as condições necessárias para brigar, para subir, e vai subir. Nós vamos subir o Paraná Clube e a gente precisa contar com o apoio do Paraná, do torcedor paranista. Aí quando me perguntaram dos treinamentos, é exatamente isso, é pegar o Moisés, o Krobel, o Kiss, né, o Franklin, entre outros atletas, o Lucas, o Murilo, que estão aqui com a gente, os goleiros. Esses atletas são muito importantes. Os atletas que ficaram, eles vão contribuir conosco e eles têm um conhecimento de uma realidade do Paraná, que o Paraná vive, que pode contribuir com os atletas que estão chegando. Então, nesse sentido,
Eu conto com eles, eu tenho certeza que eles vão nos ajudar muito. Eles são muito dedicados, muito concentrados, muito focados no treinamento, assim, sabe? E isso ajuda muito. E eles também têm esse compromisso com eles mesmos, moral, de colocar o Paraná numa situação melhor do que está agora. Eu tenho no radar fazer jogos treinos, mas não é fundamental. É importante fazer jogo treino, eventualmente um amistoso. Apesar de não ser fundamental. É muito importante, mas o que é muito importante não necessariamente não é fundamental. E nós estamos agora numa fase de chegada de atletas, então cada atleta que chegar, nós vamos adaptar os treinamentos e tentar entrosar o mais rápido possível com o grupo de atletas que está aqui. A partir desse momento aí nós podemos pensar em jogo treino, trazer a base para treinar, nós estamos trazendo a base para treinar, o Paraná está com uma categoria de base, um sub-20 tem um time interessante, forte, mesmo os meninos que não são os titulares lá, é um time interessante, trazê-los para treinar, para criar uma situação mais competitiva e que situações que entre nós, só treinando entre nós aqui, são previsíveis, mas que treinando contra uma equipe diferente se torna imprevisível e a gente consegue observar que pode dar certo ou não. Fazer algo diferente. A mobilização está partindo a partir do momento que nós falamos, né? Eu falo aqui, o presidente fala em algum momento, daqui a pouco os jogadores vão falar, vão pedir o apoio do torcedor, essa mobilização, uma energia, né, positiva que tem que circular entre nós aqui para que a gente tenha forças para enfrentar os adversários. Mas eu acho que a partir do momento que nós fizermos o primeiro jogo e o segundo jogo, a primeira e a segunda rodada, vai aparecer a nossa cara. E aí eu acho que o torcedor se mobiliza um pouquinho mais. Independente do que aconteça no jogo, a gente tem que mostrar o que nós queremos. Não pode ser excesso de vontade, tem que ser um time inteligente, um time focado, mas tem que ter a disposição necessária para mobilizar o torcedor. O que o torcedor espera? Um time buscando a vitória o tempo inteiro, jogadores sendo solidários em campo, tentando um ajudar o outro o tempo inteiro, né? Um time competitivo o tempo inteiro, um time que saiba jogar na adversidade o tempo inteiro, né? E a jogadores que tenham caráter para jogar pressionados, que é o que vai acontecer conosco, né? Esses que estão aqui já têm, eu sei que tem, e os que vão chegar vão adquirir se não tiverem. E assim, eu não posso projetar muito, eu sou legalmente o treinador do Paraná, mas eu preciso me legitimar ainda como treinador do Paraná. Eu acho que isso, e para me legitimar, eu tenho que fazer o trabalho acontecer. Fazer os jogadores acreditarem numa ideia até o fim. É isso que eu tenho que fazer.